Bom dia. Salmo 73. No Salmo de hoje a gente vai aprender duas coisas. Nós vamos aprender o que acontece com as pessoas que não andam com Deus e ainda assim prosperam. Parece que tudo vai bem na vida deles. E esse é um questionamento que muitas vezes passa por nós. Nós olhamos e parece que o nosso caminhar com Deus às vezes é mais difícil. E aí olhamos para o lado de fora e vemos pessoas a quem tudo parece que é mais fácil. E é sobre esse um dos temas que esse salmo trata. O outro tema que esse salmo trata é a importância de nós mantermos o nosso coração puro. Porque se o nosso coração não estiver puro, e aí nós entendemos, lá no livro de Provérbios vai falar que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Se o meu coração não estiver puro, as fontes da minha vida estarão comprometidas. E quais são as fontes dessa minha vida? É o meu entendimento, é a minha paz de espírito, é a minha fé. Tudo isso provém de um coração puro. Se eu permitir que o meu coração, impurezas entrem nele, as minhas fontes são corrompidas. Até mesmo a minha fé fica abalada, porque eu não consigo mais entender as coisas como devo entender. E perceba que todos nós sobre a face da terra temos uma história única para viver. E nada é mais único do que o Evangelho. O Evangelho na vida de um é de uma forma, o Evangelho na vida de outro é de outra forma. E isso falando somente sobre aqueles que creem. O que dirá sobre aqueles que não creem, que vivem distantes? Deus tem uma caminhada, uma trajetória, uma corrida única para cada um de nós. Para cada um de nós. Todas as vezes que nós formos olhar para fora e fazer comparação, nós vamos errar. Todas as vezes nós iremos errar. E até aqui em casa, quando eu educo os meus filhos, eu costumo falar que o se não existe. Toda frase que começa aquele questionamento, se isso, se aquilo, sempre vai dar problema esse tipo de frase. É tão certo isso que o próprio Satanás, quando aparece para Jesus no deserto, o que ele usa é isso. Se... Então esse se, no começo das frases, eu normalmente nem respondo. Porque tende a nos trazer problema. Aí aqui nesse salmo nós vemos tudo isso. Nesse salmo agora nós vamos ver o que acontece com aqueles que estão sem Deus e tudo vai bem. E também vamos ver o que acontece com o nosso coração. Quando a impureza entra nele. Perceba como começa o Salmo 73. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom para quem? Para com os de coração limpo. Não é isso que está dizendo o texto? Mas Deus é bom para todas as pessoas. Para todas as pessoas. O que acontece é que no coração do salmista, ele deixou entrar uma impureza. Se Deus é bom para os de coração limpo, ele deixou entrar impureza. Perceba o que diz o verso 21. O meu coração está amargo, as minhas entranhas se comoveram. O que significa isso? Entrou um amargor, entrou uma impureza no coração do salmista. E agora que entrou isso, ele começa a fazer comparações. E nas comparações ele sempre fica na pior parte. É natural, todas as vezes que nós fazemos comparações, entrou impureza no nosso coração. Todas as vezes que nós comparamos e achamos que nós estamos na pior parte, entrou impureza nos nossos corações. Nós não guardamos a coisa mais importante sobre todas as coisas que devemos guardar, que é o nosso coração. Olha o que o texto vai dizer. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, então de um lado de coração limpo e do outro lado está ele aqui, ó. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Olha a inveja no coração. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos por outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os seus olhos saltam-lhes de arrogância, o coração brotam-lhes fantasias. Eles falam maliciosamente da opressão com altivez. Contra os céus eles abrem a boca e a sua língua percorre a terra. E por aí vai. Continua dizendo, frase após frase, dizendo o seguinte, olha, eles estão tão bem e ainda olham para o céu. E aí falam coisas más, coisas feias, debocham dos céus ainda. E tudo vai bem na vida deles. Nesse momento o salmista está olhando para a vida deles, olhando para a própria vida. Está olhando, eles estão melhor do que eu e porque eles estão melhor do que eu,
eu estou quase desviando, meus pés estão quase tropeçando. O salmista não estava entendendo que Deus tem uma história única para cada um deles. Ele olhou para uma série de pessoas e achou que o que eles viviam era mais importante. E não tinha noção de que a vida dele era única. Era tão única que nós estamos hoje lendo o salmo que ele escreveu. E quem são as outras pessoas que aos olhos dele pareciam tão importantes, que tudo dava tão certo? Nem sabemos quem são, mas ele entrou para a história, as palavras dele entraram aqui, no livro da vida. Percebe a diferença? E aí, mas o texto vai continuar e ele agora vai esclarecer o que acontece com esses ímpios que andam sem o Senhor, com aqueles que não buscam no Senhor e com o coração daquele que está aqui, aonde entrou impureza. Aqueles que não buscam com o Senhor. Aí o salmista começa a falar assim, ó: só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a minha tarefa para mim. Ele estava dizendo, eu não estava nem aguentando mais pensar sobre isso, estava me fazendo mal. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Meu irmão, entenda uma coisa, o santuário de Deus, onde é o santuário de Deus hoje? É o nosso quarto de oração. Esse é o nosso santuário de Deus. É ali no nosso quarto de oração, no nosso ambiente de oração, que nós vamos resolver todas as nossas questões com Deus, que nós vamos responder todos os nossos questionamentos em Deus. É ali que nós vamos abrir o nosso coração com sinceridade e falar aquilo que nós pensamos, mas ouviremos também a resposta do Senhor, porque muitas vezes aquilo que eu estou achando ou pensando do outro é porque eu permiti que o meu coração eu não guardei acima de todas as coisas, guardei como algo simples, e aí a impureza entrou. E agora que a impureza entrou, eu começo a ter uma série de questionamentos que nem precisaria estar tendo. Eu vou passar a ter sofrimentos que nem precisava eu estar passando, porque questionamentos têm me atormentado. Por quê? Porque a impureza entrou no coração. O santuário que nós temos é o nosso quarto de dormir, e o salmista fala, até que eu entrei no meu quarto, até que eu entrei no meu santuário. Então, neste momento, eu atinei para o fim deles, no nosso santuário, que é o nosso quarto, o nosso ambiente de intimidade. É aqui que nós vamos entender todas as coisas. É aqui que nós vamos muitas vezes meditar na palavra, orar ao Senhor e ouvir a resposta de oração. E aí, quando isso acontece, ele começa a perceber o final deles. E aqui está o segredo. Entenda que eu olhar para a vida de alguém por um momento, por um instante, esse julgamento vai ser sempre errado. Jamais posso olhar para a vida de alguém e olhar somente um instante. Eu preciso ver toda a história de vida e todo o futuro que essa vida vai ter. Aonde isso vai chegar? Olhar por um instante dá problema. É preciso analisar toda a vida dessa pessoa e então observar qual vai ser o final dessa vida. Porque uma coisa é certa, nós temos a eternidade para nós, e diante da eternidade, qualquer coisa que eu venha passar nessa terra é de pouco valor, sejam dores, aflições ou mesmo riquezas e prosperidades, tudo isso junto não se compara com aquilo que está por vir. A eternidade é muito maior do que todas essas coisas. Então, diante, seja de alguma prosperidade aqui nessa terra, seja diante de alguma dor ou aflição nessa terra, tudo isso é nada quando comparado à eternidade, e é lá que os meus olhos devem estar. É a partir disso que eu entendo todas as coisas, é na eternidade. Então a comparação ela é sempre danosa para nós. Precisamos voltar os nossos olhos, purificar o coração e entender a eternidade que nos espera. O texto vai continuar, olha o que diz ali no verso 21. Quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram. Aqui é o coração dele. Olha como estava. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal irracional a tua presença. Era como um irracional a tua presença. Por que ele estava dizendo isso? Era assim que ele estava. Na hora que ele não guardou o coração, a impureza entrou. Ele começou agora a se tornar como um irracional na presença de Deus. Por que irracional? Ele já não tinha mais a razão, ele já não pensava de forma clara, já não entendia de forma clara, porque não guardou o coração. A impureza entrou. Percebe que a fonte da vida agora não estava alimentando, muito pelo contrário, a fonte da vida contaminada estava contaminando todo o entendimento dele. Mas o texto vai continuar e vai dizer: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe lá na glória, lá na eternidade. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por fim, fala o seguinte: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos.
que nós aprendemos então com o Salmo 73? Primeiro, não existe comparações. A comparação sempre vai ser errada. Sempre eu vou errar quando eu me comparar. Por quê? Porque a vida de cada um é única nessa terra. É única nessa terra e não existe outra. O que o outro vive não serve para mim e não vale a pena para mim, porque o que Deus tem para mim é perfeito, escrito somente para cada um de nós. Não vale a pena abrir mão disso. Não vale a pena. Então o salmista, quando começam a vir questionamentos tolos na mente dele, ele simplesmente olha para o fim e ele entende que vai acontecer. Isso ele conseguiu proteger o coração, ele conseguiu se proteger ao entender que o que vale não é um único momento, um único instante. O que vale é olhar para a eternidade e entender quem realmente vai conseguir entrar na eternidade. Então ele foca nele mesmo, como se ele dissesse: eu percebi que o meu coração estava amargo. Então ele percebeu que entrou em pureza na fonte da vida dele. Entrou em pureza. E agora que entrou em pureza, ele vai purificar o coração. Como nós purificamos o coração? Pela presença do Senhor, pelo tempo de comunhão com Ele, pela leitura da palavra. É a palavra quem nos purifica, é a palavra quem nos alimenta e nos sacia. Então o salmista agora ele vai dizer: o Senhor me toma pela mão, o Senhor me carrega, vou estar contigo o tempo inteiro. E aí então ele declara as palavras finais do Salmo 73, onde ele agora está junto ao Senhor. Então aprendemos essas duas coisas, que essas duas coisas possam nos ensinar. Primeiro, jamais nos comparamos. Segundo, nós entendemos que Deus tem algo único para nós e é isso que nós queremos viver nessa terra. E para isso precisamos manter o nosso coração limpo e puro, que você possa viver a única história de sucesso e realização nessa terra, que foi aquela que Deus escreveu para você, para cada um de nós. É única, assim como você é alguém único. Que Deus te abençoe hoje e sempre.